os aspectos constituintes da doença. Então, daqui para trás, é mais introdução. Tá? Isso aqui eu não coloco em prova. Histórico. É mais para você fazer a abertura do curso, vocês terem um pouco de noção do que é patologia. Tá? A coisa começa daqui para frente. Até porque no meio da prova a gente pode fazer questões, em vez de perguntar quais alterações estruturais provocadas na célula, eu posso perguntar quais as alterações morfológicas. Então é algo que vocês têm que saber no cotidiano. Tá? Pelo menos entender isso aí e memorizar. São 7 questões de múltipla escolha. É muito pouca coisa. Então não dá para a gente aprender tudo, logicamente, e eu vou puxar para o que é mais importante. Então, dessas 7 questões, pelo menos umas 3 ou 4 é de inflamação. Entendeu? Aí vocês têm que entender. Dessa parte aqui inicial, o que é mais importante? Essa parte de resposta celular ao estresse. Vocês entenderam o que é uma célula? Lábio, estágio, perene, quais os tecidos representados por cada uma delas, vocês lembram? Ó, célula lábio é aquelas que são substituídas continuamente, estável só em situações especiais, que elas se reproduzem com lesão, com dano celular. E aí a gente está falando de alguns órgãos específicos, exemplo que mais se dá na literatura é fígado, é rim, e as células perenes, que são as células não divisoras. Então, assim, de modo geral, elas não se encontram quando você tem um dano. Como é que eu vou dizer? Um dano expressivo. Essas células só são substituídas por tecido cicatricial. Elas não têm regeneração, não voltam. É 100% isso? Não. Pequenas lesões, já ficou provado, né, que tem uma pode ocorrer nova célula, mas isso é raro, e é bem pontual. Então, são órgãos que qualquer lesão um pouquinho mais expressiva, ela tem substituição por tecido cicatricial, e isso a gente falou lá na última aula de inflamação para vocês, né? Os tipos de cura, tá? A cura por cicatrização e a cura por reparo. Reparo é o mesmo tecido. Tá? Sofreu um arranhão na pele, daqui a pouco o tecido volta ao normal, está tudo igual. Agora, a cicatrização não, é um tecido diferente. Tecido que, apesar de resolver o problema, mas o órgão ou o tecido perde um pouco da sua capacidade de desempenhar a sua função. Ok? Então, aí entra os três conceitos, os exemplos. E isso eu falo para você poder entender o que é hipertrofia, hiperplasia e atrofia. Metaplasia, que são as principais, não são as únicas, são as principais adaptações. Então, de modo geral, eu não vou entrar em patologia especial, mas vocês têm que saber, é exatamente isso. Hipertrofia, aumento do tamanho das células, normalmente por carga de trabalho aumentada. Hiperplasia, aumento de números. Atrofia, diminuição do tamanho e função. Tá? Pode haver de número também, em algumas situações. E a metaplasia, você muda o fenótipo da célula. Eu dei um exemplo para vocês. Deixa eu ir lá na metaplasia. Que talvez seja mais complexa de se entender. Tá? Que é a substituição adaptativa reversível. Isso é importante. Tudo isso aqui é reversível. Então, a gente não falou nada de morte celular. Todas essas adaptações são irreversíveis até um certo ponto, logicamente. Se o cara pegar um peso exagerado, vai ter rompimento de tubo de fibra aí,
né, vai ter lesão muscular. Não é disso que a gente está falando. De uma adaptação celular, um estímulo e um estresse. Então, na metaplasia aqui, você tem um tipo celular que começa a sentir uma agressão. E, por uma questão de adaptação, ele muda para um outro tipo de célula, mas de mesmo fenótipo. Não há mudança genética, tá? Na metaplasia. Aquele exemplo que a gente deu do epitélio colunar ciliado, da traqueia dos brônquios, que tem aquele bulbo, tem a função de filtrar o ar, purificar não, aprender as partículas sólidas, tá? Para isso não entrar diretamente ao pulmão. O fumante tem a troca dessas células, por causa do estímulo do fumo, para células epiteliais escamosas estratificadas, que são mais resistentes à temperatura e ao fumo. Né? Só que são células que, apesar de mais resistentes, elas não têm aí aquela característica de, entre aspas, eliminação dos resíduos, né? Fruto da poluição do ar. Enfim. E ela, com o tempo, pode se tornar até ter uma transformação maligna. Então, tudo isso é reversível, desde que se cuide a lesão, né, seja, ou que usa a lesão, seja removido a tempo. Então, esse talvez seja um pouquinho mais complicado de entender. E a gente dá exemplos, tá? Alguns exemplos. A gente fala do coração, a gente fala do útero, que o útero ele sofre na gravidez hipertrofia e hiperplasia, depois da gravidez cai a taxa de hormônio e ele sofre atrofia. Então, um exemplo interessante é que você tem os três fenômenos no único órgão. Ok? Então, assim, eu não vou me apegar muito nos exemplos, vou tentar não me apegar muito nos exemplos para a prova. O que eu quero que vocês entendam é isso aqui, que é cada tipo de adaptação e as suas características. Isso aqui eu diria que talvez fosse a parte mais fácil da matéria inteira. Tá? Alguém que achou difícil aí? Não vou entender. Aqui é tranquilo. É você entender o tipo celular, o tipo de proliferação, e dependendo do tipo, ele vai sofrer. Por exemplo, eu posso dizer que tecido muscular sofre hiperplasia. O que é hiperplasia? Aumento do número. Tecido muscular é um tecido perene. Aí você tem que associar. O tecido muscular é um tecido perene. Ele não se multiplica. Tá? Então, o tecido muscular esquelético, estou falando aqui, o tecido muscular esquelético, quando você levanta o peso, ele sofre no máximo hipertrofia. Por que ele não sofre hiperplasia? Aí você volta aqui, ó, a explicação está aqui, ó, porque ele é não divisor. Uma coisa linka a outra. Tecido que não se divide, você vai estimular, ele pode até aumentar de tamanho, mas ele não vai dividir. Okay? Se você falar, por exemplo, do útero, que a gente conversou agora, ele pode sofrer aumento do tamanho da célula na gravidez, estimulado por hormônio, mas também ele aumenta no número de células. Até porque o útero aumenta em 100 vezes o seu tamanho. Não é só aumentar o volume. Se ele aumentar o número, ele não vai dar conta de caber a criança, de feto, tá? Depois a criança. Isso, então, ele tem tanto aumento de número de células quanto aumento de volume. Tá? Então, se eu fosse dar um exemplo em prova, por exemplo, esse seria um bom exemplo. Porque, além disso, ele vai atrofiar, ou seja, acabou o estímulo hormonal, células, vai diminuir o número de células, vai diminuir o volume de células até voltar ao normal. Então, assim, o útero é um músculo liso. É um tecido muscular, mas ele não é esquelético, nem cardíaco. Ele é liso. Esse tecido, ele se enquadra como tecidos divisores. Ok? Então, vai sofrer ação do hormônio, ele vai dividir, mas depois vai
vai evoluir, né? Vai atrofiar. Então isso aqui é assim, é bem básico, bem tranquilo. Não deve ser problema. Se vocês deram uma lida, isso no livro, gente, é uma página. É uma página, assim, não é mais do que isso. Uma coisa de um lado. Aqui a gente também fez uma diferenciação em hipertrofia fisiológica e hipertrofia patológica. Você tem aqui o coração como exemplo das duas. Então, o atleta, uma hipertrofia fisiológica, ele tem aumento do coração, mas é um aumento que se dá para fora e não para dentro, né, excêntrico. O problema é que quando ele é concêntrico, você fecha a cavidade do coração. Então, assim, só um exemplo aqui de hipertrofia. Patológica, é a pressão alta, obesidade, que vai causar aumento na demanda desse fluxo, né? Só que de forma patológica, tendo diminuição das cavidades do coração e na fisiologia, você também tem aumento do volume do coração, mas ele é excêntrico, não tem diminuição do volume cardíaco. Deixa eu ver o que mais aqui. Aqui são exemplos, né? Tem exemplo de polpa, mas aqueles conceitos iniciais é que são importantes. Dúvidas sobre isso aqui? Quem quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Estou passando aqui para ver se me concorda. Isso aqui que é importante. Ó. Esse quadro aqui vocês têm que saber. Esse e esse aqui, que são cada um. São os conceitos que regem toda essa aula. Tá? E você acaba linkando a capacidade de adaptação com a capacidade de adaptação, o tipo de crescimento celular, com o tipo de adaptação e crescimento. A aula que eu acho mais chata, realmente essa é trabalhosa para todo mundo, inclusive para mim, é a etiopatogênese geral das lesões. Essa talvez seja a que mais causa complicações para você. Tá? Porque é uma sequência em cadeia. A gente está falando aqui inicialmente de hipóxia. Hipóxia, não anóxia, né? Se você for olhar, anóxia é a cessação do suprimento de oxigênio, hipóxia é a diminuição apenas. Logicamente, os efeitos são muito mais graves quando você tem eliminação total do suprimento de oxigênio. Ok? Vamos lá, então. O que vocês têm que entender isso de forma bem rápida? A célula, quando ela percebe que está faltando oxigênio, a primeira coisa que ela faz é economizar. Economizar o quê? Não está entrando oxigênio, está entrando menos do que ela precisa, ela vai economizar ATP. Porque a ATP é o que ela usa para manter a célula viva. Sem energia, a célula morre. E ela vai economizar gastando só o que ela realmente precisa. O que ela precisa naquele momento ali para regular a entrada e saída de íons da célula? São as suas bombas iônicas. Principalmente a bomba de sódio, potássio e cálcio. Existem outras. Se você desregula essa bomba de sódio e potássio, você pode ter a entrada de água. Geralmente o sódio fica para fora, o potássio para dentro. A bomba de sódio e potássio, ela funciona contra gradiente de concentração. Contra gradiente de concentração. Sódio manda para fora e potássio para dentro com gasto de ATP. Então ela guarda ATP para manter essas bombas funcionando. Se não funcionar corretamente, começa a inverter a polaridade. Sódio entra, potássio sai, e aí, aumentando a quantidade de sódio dentro da célula, acaba também entrando água. E aí vem um fenômeno que acontece, onde a célula começa a ficar mais tumefeita, chamada degeneração hidrópica. É reversível. A célula vai inchando, aumentando de tamanho.
E com isso, as outras bombas também começam a ter problema. Uma importante é a de cálcio. Tá? A bomba de cálcio, quando começa a entrar muito cálcio na célula, o cálcio dispara um monte de enzima que tem dentro da célula. Entre elas, a ciclooxigenase, que está lá na aula de inflamação, e vai produzir lá as prostaglandinas e leucotrienos. Então, ela pode ser ativada nessa fase. Ok? Então, assim, essas proteínas, a entrada de cálcio na célula, ela ativa certas enzimas, né, que são proteínas, e essas enzimas começam a gastar ATP. Começa a gastar, assim, coisa que não interessaria para manter a célula viva. Então, manter a bomba de cálcio funcionando é muito importante. E se a bomba de cálcio desregula, essas enzimas começam a funcionar, elas são ativadas, vai gastar um pouquinho do ATP que resta. Para isso não acontecer, uma das primeiras coisas que a célula faz é tentar produzir ATP desesperadamente. E como é que ela faz isso? De forma anaeróbica. Qual é o fenômeno? A glicólise, que é a quebra da glicose para produzir energia. Dá conta? Não. É pouquinho. Ela tenta, mas é pouco. O problema dela tentar é que a glicólise, com um efeito secundário, ela diminui o pH da célula. Quando ela diminui o pH da célula, o que pode acontecer? Várias coisas. Entre elas, pode haver o rompimento das enzimas lisossomais. O que tem dentro das enzimas lisossomais? Da rompimento do lisossomo. Tá? O que tem dentro do lisossomo? Ácido, enzima, espécies reativas do oxigênio. Tudo que a célula não precisa agora é isso. Se romper a célula, vai para o saco. Ok? Então, assim, o aumento desenfreado da glicólise pode causar também a morte celular. Se houver o rompimento dessas vesículas. Okay? Então, assim, a célula está passando por um momento tenso. Se o aporte de oxigênio não voltar rapidamente, essa célula pode entrar numa fase irreversível da lesão. Nessa fase irreversível, a membrana começa a mudar de forma, ela perde aquela vilosidade, aquela forma. A célula da membrana ela é toda cheia como se fosse parecido com um dedo de luva. Ela começa a ficar mais lisa, mais redonda, maior, e perder aquelas vilosidades, as microvilosidades. Ela começa a romper o citoesqueleto, que é a armação dela. É como se fossem as varetas da barraca de campo. Você quebrou as varetas, a barraca cai. A célula é a mesma coisa. Se houver o rompimento do citoesqueleto, a célula, então, vai se desestruturar. Okay? Somado a isso, o risco também do rompimento das vesículas lisossomais. E o que causa a morte? Se você perguntasse para vocês qual é o chamado ponto de não retorno, o que é o ponto de não retorno e o que marca ele? Tem alguma prova que eu coloquei, se foi de vocês ou foi do pessoal do integral. O que é o ponto de não retorno e o que ele representa? Ponto de não retorno é quando isso aqui virou um caos. Não tem mais jeito. Agora a célula vai entrar em morte. Tá? O ponto de não retorno é quando a mitocôndria não consegue mais produzir ATP. Okay? Quando ela não consegue mais, zerou a produção de ATP dentro da célula, seja ela via aeróbia ou via anaeróbia, né? A célula não tem mais jeito. Ela vai morrer. Então, há uma desestruturação total da célula, e essa célula aí vai romper o conteúdo de lisossoma e vai entrar em necrose. Então, necrose, o que necrose causa quando a célula necrose? E que leva à inflamação. Você rompe o conteúdo lisossomal na célula, a célula vai se abrir,
ok? Causando necrose. Existe um outro tipo de morte, que se a hipóxia for um pouco mais demorada, a célula, no final do seu pouquinho de energia que ela tem, ela pode induzir a morte por apoptose. E ela então como se ela desfizesse, despedaçasse em pequenas partes de célula, tá? E elas conseguem ser identificadas pelas células fagocitárias e são fagocitadas, digeridas, sem haver a necrose. Então, o fim da célula pode ter dois fins, né? Um por necrose e outro por apoptose. Então, esse é o resumo do sumo, do suprassumo, de tudo que a gente viu aqui. A única coisa que eu não falei aqui é da resposta da ativação do HIF1. Ok? Principal indutor do aumento da resistência da hipófise nos tecidos previamente submetidos à isquemia. Então, quando acontece a ativação do HIF1, que é uma proteína, que vai agir sobre o DNA da célula, causando uma replicação que vai desse DNA, aí não vou entrar muito em DNA, mas ele sai da célula e começa a produção de um monte de substâncias que vão tentar manter essa célula viva por mais tempo. Tentar manter a todo custo. Fazendo o quê? Regula a transcrição de genes da enzima da glicose. Então, ele tende a induzir a glicose. Um dos auxílios que a HIF1 dá em manter a célula viva. Regula, ou seja, produz ATP mesmo na ausência de oxigênio. Como? Induzindo a glicose. Induz a expressão de proteína do choque térmico. Essa proteína do choque térmico, ela acaba também por aumentar a resistência dessa célula. Então ela passa a viver mais. Uma dessas ações tenta inibir a indução da apoptose. Então, esse é um gatilho normal da célula. Você vai faltando devagarinho o oxigênio, antes de necrosar, ela tende a sofrer apoptose. Então ele tende a segurar, falar, calma, não morre agora não, vamos segurar as ondas aí, vamos te dar um pouquinho de energia, vamos produzir novos vasos aqui nos tecidos, ela induz isso também, não só dentro da célula, como fora da célula. Os tecidos vão produzir pequenos vasos para aumentar a oxigenação dos tecidos. Tudo isso para tentar manter a célula viva e os tecidos vivos por mais tempo. Tá? Esqueci alguma coisa? Fator de crescimento do endotélio, estimula a produção de vasos. Isso é só um detalhe que ele é produzido. Se você não usa, ele degrada. Mas o grande lance é que ele tem a função de tentar evitar a morte celular. Aqui a gente fala da bomba, da degeneração, já falei, o edema da célula por acúmulo de água, a glicólise, falamos de tudo isso. Diminui o pH, com a diminuição do pH, ativação de enzimas lisossomais, eu falei, comentando da ocorrência do dano e morte, comentando sobre isso, deixa eu ver aqui. Entrada de cálcio na célula. Entra cálcio na célula, acaba saindo o cálcio armazenado de dentro da mitocôndria e também do retículo plasmático. Então, a citoplasma da célula fica cheia de cálcio. E aí, como eu falei para vocês, ativa enzimas que gastam ATP. ATPase, com gasto de energia e queda do nível de ATP da célula. Estava ruim, começa a piorar um pouquinho mais. Com essas enzimas trabalhando, que não deveria trabalhar, então a gente tem, como eu falei para vocês, um exemplo é a fosfolipase. Ela ativa a fosfolipase, e o que a fosfolipase, lá na inflamação que vocês viram, faz? Começa a degradar fosfolipase, ou seja, uma enzima que degrada fosfolipídio.
fosfolipídico vem da membrana celular. Então a membrana celular vai ser lá atacada e aí vai produzir lá, né, os nossos prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos, a partir da ação da fosfolipase. Tá? E tudo isso ainda gastando meu... Vai matar a célula e ainda gasta meu ATP. Ó, degradação aí do citoesqueleto, desarranjo do citoesqueleto. Esse quadro aqui é interessante para vocês darem uma revisadinha. Ele tem um resumo de tudo que a gente falou até agora. Tá? Deu uma lida, tudo que a gente falou. Aqui mostrando os dois tipos de celular. Necrose, onde a célula se rompe, e a apoptose, quando ela não se rompe, mas ela se desfaz em pequenos fragmentos. E as células de defesa vão fagocitar. Aqui não tem inflamação. Na necrose, tem inflamação. Aí pode advir todos aqueles sinais cardinais da inflamação, dependendo do tamanho da lesão. Tá? A gente já falou o ponto de não retorno que eu citei para vocês. Então, quando entra no ponto de não retorno, o dano passa a ser reversível na medida em que a célula é incapaz de reverter os danos mitocondriais. Ou seja, ausência de fosforilação oxidativa e ausência de geração de ATP. Então, há alteração profunda na função da membrana. Então, se você não tem produção de energia, você tem morte celular. Tá? Então, o ponto de não retorno é quando você não consegue mais produzir energia. A partir desse momento, a célula está morta. E aqui já não tem, como o nome diz, retorno lá. Até então tinha. A partir do momento que o ponto de não retorno não tem produção de ATP, a célula simplesmente morre. Perguntas? Tem que ser rápido. Pode voltar se alguém quiser discutir alguma coisa. Essa historinha tem que estar mais ou menos na cabeça de vocês. Vocês já procuraram? Existem algumas videoaulas bem interessantes sobre isso. Vocês já procuraram? Talvez falte alguma coisa, talvez tenha alguma coisa a mais, mas tem, você encontra. Coisa boa, de professor mesmo, de patologia, até, uma vez eu vi uma aula bem bacana do professor de medicina, muito mais extensa, muito mais rica do que essa, né? Mas bem legal, era da USP, dando aula sobre isso. Então, assim, de repente, para vocês estudarem e de uma forma mais dinâmica, é interessante. Tá? Se bem que alguém deve ter gravado aqui a aula. Mas tudo bem. Sem problema. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Outro detalhe importante são... Ó, aqui só para... Aqui são os principais danos. Ó, dano mitocondrial, diminuição da produção de ATP, entrada de cálcio, dano à membrana pelas proteínas são ativadas e... Não, isso aqui não faz sentido. Vamos lá. Fala um pouquinho sobre radicais livres. Bom, esse conceito, de algum modo, quando tem alguma questão, sempre cai. Sabe o que são os radicais livres? Então, ó, são espécies químicas que têm um único elétron não emparelhado em orbital externo. Então, você está vendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5... Esse aqui, coitado, esse aqui está no sal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 7 está sendo roubado. O oitavo, né? Esse tem 8, o oitavo está sendo roubado. Essa é uma molécula de oxigênio. Então, se ele tirou um elétron de uma camada, ele não fica estável. E a tendência dele, então, é virar o radical livre e roubar elétron da outra célula. Claro que as células, as moléculas, os átomos, precisam se tocar para isso acontecer. Isso é pelo toque. Literalmente, ele só falta ter uma mão mesmo. Ele rouba pelo contato.
Bom, não é a distância. Mas à medida, se você tem muitos radicais livres, você tem uma ação em cadeia que pode levar a danos celulares graves. Né? E cada vez isso é mais estudado, né? Parte de envelhecimento, então tudo, hoje em dia, cada vez mais estão se estudando radical livre. Então, essa célula que foi roubada vai virar um radical livre e atacar outra célula e assim por diante. Então, forma uma reação em cadeia. E aqui eu lembro que eu expliquei para vocês como é que se forma os radicais livres do oxigênio, né? Também chamado de ero ou... acho que na prova eu coloquei tudo como ero. Não é porque ero está em português, em inglês eu acho que é esse agora. Mas, oi? Quem falou? É ROS, R-O-S. Reaction, oxigênio, espécie, não sei o quê. Bom, esses, gente, olha só, não confunda. Esses são as espécies reativas do oxigênio, ou seja, o que é isso aqui na prática? Dentro da mitocôndria, o oxigênio chega, vai ser transformado em água. Tá? Isso aqui, a célula, a mitocôndria, depende disso aqui para produzir energia. Não vou entrar em detalhe agora, mas é isso que acontece. À medida que isso vai acontecendo, o oxigênio, que é o O2, ele recebe elétrons. Tá? Quando ele vai recebendo elétrons, ele recebe um a um. Recebeu um aqui, recebeu agora dois, já tinha dois, recebeu um terceiro, e quando ele recebe 4 elétrons e vem agarradinho com o elétron, os átomos de hidrogênio, vira 2 moléculas de água. O problema é que isso, o oxigênio, ele vai recebendo um por um. A cada vez que ele recebe um elétron, ele vira uma espécie reativa de oxigênio. Então, isso acontece dentro da mitocôndria. Na maioria das vezes, esse processo é completo. Ele inicia como oxigênio e termina como água. Duas relações, duas moléculas balanceadas que não são radicais livres. O meio desse processo é que é o problema. Se algum motivo fizer o oxigênio receber elétron, mas não o suficiente para virar uma molécula de água, ele vira uma espécie reativa do oxigênio. Tá? Então, vamos dar um exemplo aí. Na hipóxia mesmo, está faltando oxigênio, você pode ter, ao contrário até, no exercício físico exagerado, quando você tem uma respiração muito mais intensa, às vezes o mecanismo mitocondrial meio que se perde. E aí você tem a formação maior de espécie reativa do oxigênio. Tá? Por sorte nossa, dentro da mitocôndria, existem enzimas que tentam impedir que isso aconteça, transformando os espécies reagentes de oxigênio em água. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre ele. Vou passar isso aqui. Essas espécies reativas do oxigênio, quando são produzidos e conseguem sair de dentro da mitocôndria, a maioria das vezes ele fica lá por dentro. A equação geralmente é equilibrada e 0,1 por aí, 0,2%, ou até menos do que isso, consegue evadir da nossa mitocôndria. Quando ele evade, ele vai causar problemas com fragmentação do DNA da célula, peroxidação lipídica, ou seja, vai degradar lipídio da membrana celular e fragmentação de proteínas. Então, ele causa danos irreversíveis para a célula. Mas por que isso causa envelhecimento? Porque ele causa danos no DNA e aí a sua célula, quando replica, ela replica o DNA defeituoso também. A gente vai envelhecendo também por esse motivo. Ok? Então, assim,
Ó, aqui só exemplificando, ó, dano de membrana feito por radical livre, você está perdendo parte da membrana. Se essa ação for muito intensa, você pode ter até ruptura de membrana. Proteínas vão se degradando e lesão de DNA. O DNA vai sendo rompido, vai sendo degradado, e cada vez que ele se multiplica de forma defeituosa. Os radicais livres, não existe só o do oxigênio. Então, na hora da prova, cuidado para não confundir. Radical livre do oxigênio, que são radical hidroxila, peróxido de hidrogênio e radical superóxido. Tá? O superóxido é aquele que recebeu um elétron, peróxido de hidrogênio recebeu 2, e o radical hidroxila, quando você recebe 3 elétrons. Está lá naquela exemplo lá na frente. Os outros são radicais livres importantes, mas que não são do oxigênio. Se eu, por exemplo, falar o óxido nítrico é o radical livre derivado do oxigênio, está errado. Ele não é. Ele é o radical livre derivado de quê? Do hidrogênio. É importante, por exemplo, qual a importância disso aqui? Nós vimos lá a informação. Ele vai estar dentro lá do lisossomo, auxiliando na hora da fagocitose, por exemplo, de micro-organismo, ele vai ajudar na degradação desse micro-organismo. Vocês lembram lá? Fagossomo, o lisossomo se une, formando fagolisossomo, as enzimas e os radicais livres contidos naquela vesícula vão, entre aspas, digerir, né, aquela bactéria. Tem participação de espécie reativa do oxigênio, como o superóxido e o peróxido de hidrogênio. Dentro daquelas vesículas tem o óxido nítrico e tem também o uso todo dia, aí está branco, o hipoclorito de sódio, que é que bom. Cloreto de sódio. Tudo isso dentro daquelas enzimas lisossomais para poder degradar uma bactéria, um resto envelhecido de célula, que foi fagocitado. Beleza? E aí a gente entra no conceito dos antioxidantes, que é justamente aquelas substâncias que tem dentro da mitocôndria que tentam não deixar as espécies reativas do oxigênio evadir da mitocôndria e causar dano celular. O que essas enzimas fazem? Elas induzem essa célula a receber o elétron que falta. Okay? Então ela vai diminuir o número de radicais livres. Elas são chamados antioxidantes. O que os antioxidantes são? São moléculas que podem ceder elétrons sem se tornar um radical livre. Exemplos, lá dentro da mitocôndria, esses exemplos são importantes vocês saberem. Superóxido de glutase, catalase e glutationa peroxidase. Esses 3 palavrões aqui, ó, sempre cai em prova. Ele é importante. Porque é ele que vai segurar a onda do radical livre que está sendo produzido nesse momento dentro da nossa mitocôndria para transformar o oxigênio em água, recebendo quantos elétrons ele precisar, impedindo que ele saia da mitocôndria e cause lesão celular. Ok? Então, olha lá, antioxidante. As células possuem sistema antioxidante que impedem o efeito lesivo do radical livre e outras espécies reagentes do oxigênio. E aí tem os exemplos aqui. Entre elas, vitamina E, vitamina C, então você tem que estar na dieta. Então, a dieta é importante. Tá? Mostrando algumas fontes, né, de antioxidantes. Hoje vem antioxidante até inconferido. Outro conceito é o estresse oxidativo. É quando se possui excesso de radicais livres. Os antioxidantes não dão conta. É muito radical livre e a capacidade de neutralizar pelo antioxidante é limitada. Então, se você pesa a balança, radical livre e antioxidante, tem
mais radical livre, você tem o estresse oxidativo. Tá? Então, a balança. Você precisa o quê? Ou igualar ou aumentar o número de antioxidantes em relação de radicais livres. É isso que a medicina faz. Ela tenta equilibrar. Para estudar o que você precisa, por que você está tendo uma determinada consequência, e aí vai aumentar a sua taxa, tentar aumentar a sua taxa de de antioxidante. Com o quê? Com dieta, com atividade física, e, enfim. Beleza? Ó, 3 a 5% da metabolização do oxigênio produz espécie reativa. Só que não é isso que sai da célula, é bem menos. Eu não me lembro, eu fiquei de olhar isso, não olhei, é 0 alguma coisa por cento. Tá? No entanto, o nosso mecanismo antioxidante consegue neutralizar. Quem é o mecanismo antioxidante? Superóxido desmutase dos espécies reativas do oxigênio. Catalase e a glutationa peroxidase. Aqui estão os efeitos dela. Ela tenta transformar, quando ela começa a receber elétrica, ela se torna um radical livre, essas enzimas tendem a acelerar esse processo, para impedir que ela saia da célula. Possa evadir da célula, aumentar muito o número de radical livre dentro da mitocôndria e acabar, porventura, saindo de dentro do espaço mitocondrial e aí causando danos celulares. Aqui, algumas causas, né? E se cair, molha. Fumo, poluição, radiação ionizante, droga, álcool, açúcar, gordura. Tudo que é bom, né? Tudo que é bom como é que é? É imoral, é legal, engorda ou produz radical livre. Tá? Para dar um adendo na música. Né? Deixa eu ver aqui. Segue. Aqui algumas lesões. Tá? Não acho que isso é a parte mais importante da aula, isso aqui é mais interessante para a medicina do que propriamente para a gente, mas só para vocês terem ideia do quadro aqui de alterações, e com certeza deve estar faltando alguma coisa, de consequências da lesão produzida por radicais livres. Não só de espécie reativa do oxigênio, mas de radicais livres. Nessa aula eu termino falando que o radical livre também serve para o bem. Algumas ações, e eu disse duas aqui, o sistema imunológico, e acaba sendo uma só, né? Que é a degradação de partes envelhecidas da célula, e o sistema imunológico age realizando a fagocitose no interior dos lisossomas, como eu falei, mostro de novo lá na aula de inflamação, tem todas essas substâncias. Um monte de radicais livres que causam auxiliam a degradação de partículas envelhecidas, né? Células em apoptose ou micro-organismos, e ela degrada essas partículas, né? Ou esses micro-organismos e reduz eles em aminoácidos, que são liberados. São liberados nos tecidos e na forma de aminoácidos pode ser liberado no tecido por causa da degradação de todo esse material. Pergunta? Nós estamos mostrando a ação do ácido nítrico, que é um radical livre, vasodilatação, relaxamento do músculo liso, modula a reação inflamatória, inibe a agregação com a adesão plaquetária, enfim. Então, radicais livres não tem só ação maléfica, não. Beleza? Pergunta, galera, pelo amor de Deus. E aí a terceira parte, que é a inflamação. Se eu conseguir abrir. Em nome de Jesus. Que é onde cai mais questão na prova que eu falei para você. Tá? Então, assim, primeira coisa, se
Se eu perguntasse na prova, área discursiva, se esmalte sofre inflamação. Certo ou errado? Esmalte dental. Errado. Por quê? Porque o esmalte não é vascularizado. Tem que ter vascularização. Por que tem que ter vascularização? Porque ela é mediada por célula e citocina, que viajam por onde? Por meio da corrente sanguínea. Ok? Bom, uma coisa importante. Quem são nossos guardiões? Que ficam ali debaixo do prédio, esperando se alguma coisa acontecer e dá lá. Macrófago, neutrófilo e mastócito. Isso. Qual a função primordial do mastócito? Mediador químico da inflamação. Existe mais de um, a gente citou um porque ele é o mais importante. Qual é? Histamina. Ok? Então, o mastócito fica aqui. Houve uma lesão, ele dispara. Ele libera grânulos. Um dos mais importantes é a histamina. A função da histamina: vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular. Para que a gente quer vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular? Para as células poderem sair da corrente sanguínea e ir para o local da inflamação. Se não tiver isso, como é que você vai ter a chegada de proteínas, a chegada de células para a região? Então é a primeira citocina que é liberada pelo mastócito. O macrófago e a célula dendrítica estão ali, elas também liberam a citocina. Isso não acontece de uma vez só, mas elas têm uma função primordial. Qual é? Ela libera a citocina. O macrófago, por exemplo, ele age desde o início da inflamação até o fim. A célula que vive muito tempo. Pode viver semanas, pode viver mais de mês. Então ela tem um papel preponderante. O primeiro papel que ela desempenha aqui, qual é? Como? Fagocitose. Tá? E também lança mediador. A célula dendrítica também é um excelente célula de defesa. Ela faz muita fagocitose. E tanto a célula dendrítica como o macrófago, ela tem uma função que vai engatilhar o processo inflamatório para o organismo reconhecer o patógeno agressor. Só que isso não entra em muito detalhe, porque ela começa a bater lá na inflamação crônica. E ela é apresentadora de antígeno. Lembra que eu falei isso para vocês? Essas duas células fagocitam, mas ela pode levar parte dessa célula ao linfócito e apresentar. Olha quem é que está invadindo o linfócito. Então peraí, deixa eu pegar a amostra dessa parte aqui do microorganismo e deixa eu produzir anticorpos para ele. Produz anticorpos e leva os anticorpos para a região da inflamação. Então, assim, se eu perguntar a função dessa célula, macrófago, célula dendrítica, fagocitose. No caso da célula, produção de citocina e apresentação de antígeno. 3. Tá? Os mastócitos, principalmente, fagocita o mastócito? Não chegar na fagocitose, não. Ele prefere liberar o seu material. Tá? Então, ela libera citocinas, entre elas a histamina, com as características que vocês falaram: aumento, vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular. Tá? Tem outras citocinas que ela libera também. Okay? E essas mesmas citocinas têm função quimiotática. O que é quimiotaxia? Para quê? É como se os leucócitos saíssem da cidade, eles são chamados pela quimiotaxia.
Então, eles saem do vaso sanguíneo. Tá? Quando ele sai do vaso sanguíneo, ela acompanha um gradiente de concentração dessa citocina. Ela tem na sua membrana, ela tem receptores para essa citocina. E ele então segue o caminho dessa citocina. Okay? Isso é a quimiotaxia. Tá? É seguir o gradiente de concentração molecular até o local da inflamação. Então, ela saiu do vaso, já encontra citocina e segue o gradiente de concentração. É como se é o caminho de migalha, né, do João e Maria, né? Assim, não era isso? Jogar migalhinha? Com as citocinas, a quimiotaxia é como se as células seguissem as migalhas até o local da inflamação. Você bem? Tá? Posso dar uma pergunta assim, bem fácil. Causas da inflamação. Dá até uma questão de múltipla escolha. Pode. Não significa que tá, não. Pode estar. Infecção, necrose de tecido, corpos estranhos, reações imunes. Aí eu posso inventar a quinta aqui que não é verdade. Pode ser também. Tá? Objetivo aí, 5. 5. Objetivo: alertar o organismo para a presença de um agente indutor de lesão, destruir, neutralizar, diluir, conter o agente lesivo, que pode ser até discursiva da comida. Restringir os danos pelo agente etiológico, a menor área possível, concentrar a inflamação, eliminar as células dos tecidos, já na fase final, e, por último, reparar a área danificada. Né? Preparar para o reparo. Né? Então, isso aqui é algo que fácil, né? E é uma questão bonita. Outra aqui, ó, evento geral da inflamação. É a mesma coisa disso aqui, não mudou nada, não. Ó, reconhecimento, recrutamento, ativação, controle e reparo. Então, reconhecimento por quem? Pelas nossas células residentes. Recrutamento, libera citocina para chamar as células que estão lá na corrente sanguínea, induzir o quê? A vasodilatação aumenta a permeabilidade, essas proteínas e células vão sair. Quando elas saem do vaso e caem no tecido, elas são ativadas. Elas ficam, às vezes, de boa na corrente sanguínea. Quando elas saem do tecido, elas sofrem o que a gente chama de ativação. Ela ganha um pacote de fagocitose. Aumenta grânulos, né? Aumenta enzima, aumenta tamanho, aumenta seu poder de fagocitose. Isso chama de ativação. Controle do agente causal e, finalmente, reparo. Então, é a sequência de toda a inflamação, do começo ao fim. E se não conseguir o controle e o reparo, o que acontece com a inflamação aguda? Ela evolve, não necessariamente. Pode ser também. Tá? Mas ela pode ter necrose, mas ela pode também evoluir para a inflamação crônica. Você não consegue, se a inflamação aguda não consegue debelar o agente etiológico e reparar, você pode ter necrose, logicamente, mas você vai ter como consequência uma inflamação crônica. Ok? Só para vocês, você precisa saber o evento da inflamação crônica. Mas vocês precisam saber que uma inflamação aguda não reparada evolui para inflamação crônica. Os sinais cardinais, facinho, todo mundo sabe. O que eu colocaria aqui numa questão de prova? Não para você dizer calor, tumor, dor, perda de função, não. Mas para você explicar, né, por que o tumor acontece. Por que o tumor acontece. Ok? A história faz demais depois do primeiro grau. Mas por que o calor e o rubor acontece? Você tem hiperemia arterial, o aumento da temperatura. Então, você tem aumento do vaso, você tem aumento de células sanguíneas. As células são... Você também tem um aumento do sangue, né? A quantidade de sangue, que é vermelho, vai dar essa coloração vermelha.
vai sair líquido dos vasos, vai dar o tumor, o rubor já falei, o calor também por uma maior concentração desses elementos e também pelas citocinas que são liberadas. Então tem que entender que aqui está acontecendo ativação de fatores de complemento, que vocês não viram, né? Toda aquela cascata de informação, né? Tudo que vocês viram está acontecendo nesse local. Então tem citocina, tem substâncias aqui dentro que aumentam a temperatura corpórea, pode dar tanta febre no indivíduo, quando é um processo maior, como aumento de temperatura local. Tudo aquilo que vocês estudaram está acontecendo nesse espaço. A dor pela irritação química na terminação nervosa, também pela compressão de tecido nervoso, normalmente pressão na área. Então, tudo isso vai causar os 5 sinais cardinais: dor, calor, rubor, tumor e perda da função, que foi o 5º elemento adicionado pelo. Cadê? Tá aqui. Rudolf Virchow. Então, vamos lá, aqui mostrando justamente o que a estamina faz. O vaso se dilata, aumenta o calibre e começa a haver espaços entre as células dos vasos sanguíneos, chamadas células endoteliais. E aí, inicialmente, passa um fluido seroso, por isso que tem inflamação serosa, depois passa um conteúdo mais rico em proteína, à medida que ela vai se dilatando. Então, a célula, como é que ela dilata? Ela dilata porque a célula contrai. A célula contrai, abre espaço. Então, não só o volume do vaso aumenta, como a célula se contrai dos vasos. Tá? A célula diminui de tamanho, abre espaço. E, por último, passam células, que são partículas maiores do que os líquidos. Já falamos disso aqui. E mostrando a mastose e as suas ações principais. E mostrando o início com o exudato inicialmente seroso. Então, eu dei um exemplo até da morfologia dos tecidos inflamados e falei do exudato seroso. Quem pode dar um exemplo aí de processo inflamatório rico em exudato seroso? Bolha de queimadura. Ah, por que ali não formou pus? Por que ali ficou só aquele líquido límpido, claro? Porque foi um trauma sem infecção. Se entra a bactéria ali, aí dana tudo. Aí começa a ter uma atividade grande neutrofílica, que dependendo do tipo bacteriano, principalmente por estafilococcus e streptococcus, aí você tem uma formação de exudato purulento. Tá? Aquela coriza, né? Aquela melequinha branca, translúcida, também é exudato seroso. Aqui mostrando os vasos sanguíneos como efeitos. E existe aqui, deixa eu ver, uma série de definições. Aumento do fluxo cardiovascular, causando o que a gente chama de êxtase. Esse conceito certamente eu vou cobrar na prova. O que é a êxtase? Êxtase é uma fila, não é? De hemácias, que está praticamente entupindo o vaso. Então, o que acontece aqui? Começa aqui o vaso, as paredes do vaso, e aqui hemácias. Então, houve a vasodilatação, chegou um monte de volume muito grande de sangue. Só que começou a sair a parte líquida pelos vasos. O vaso dilatou, inicialmente começa a sair a parte líquida. Esse vermelho aqui que dá a coloração vermelha da lesão. Então, se a parte líquida saiu, só fica o quê? Plaqueta, hemácia e leucócito. Tá? E aí dá esse trânsito celular aqui, né, chamado de êxtase. Ó, obstrução dos pequenos vasos com hemácia se movimentando lentamente, que são grossos, né, o que mais tem. A condição chama-se
êxtase, que é a congestão vascular. Ela caracteriza a congestão vascular e a vermelhidão do local. Então fica de olho aí nesse termo aqui, vocês podem ser agraciados com esse tipo de definição. Bom, e aí então, se prolongar da inflamação, vai começar a passar os leucócitos pela corrente, pelo vaso sanguíneo. Passou, eles vão ser ativados e vão acompanhar o local da onde vem as citocinas que estão no local. As substâncias quimiotáticas, elas vão então seguir o local da inflamação. E aí entra aquela dança dos leucócitos, como é que ele acontece em direção ao espaço entre as células. Vocês lembram que ele sai da coluna central sanguínea, atinge a periferia, começa a rolar sobre as paredes dos vasos, né? Tem um rolamento, uma adesão, ela vai igual uma bola parando, você joga a bola, ela vai parando, mas a bola vai parando porque perde a força. Aqui, ó, as hemácias vão parando de rolar, porque há ligações proteicas ali, né? que aderem à célula, à parede dos vasos sanguíneos. Então, aqui mostrando os leucócitos saindo da parte central e se posicionando na periferia. Esse posicionamento às margens do vaso é chamado marginação leucocitária. Então, leucócitos vão para as margens, ou seja, eles vão ficar ali próximo ao endotélio vascular, as células endoteliais, só esperando o momento delas evadirem os vasos para os tecidos. Ocorre o contrário, depois de saído, não preciso mais de tanta célula, volta para o sangue. Não. Uma vez aqui fora, ela não entra mais. Tá? Os neutrófilos, por exemplo, vão viver muito pouco, 48 horas ali, um pouquinho mais. Se eles não tiverem o que fazer, eles vão simplesmente morrer por apoptose. Normalmente por apoptose. Se ele entrar em briga corporal, elas podem romper-se e aí espalhar suas enzimas, causar necrose dos tecidos. E aí a formação de pus. São situações diferentes. Aqui mostrando a mesma coisa, olha, os leucócitos na margem, marginação leucocitária. Fica aqui no meio, você não vê praticamente nada. Eu não estou vendo nada. E aqui, ó, essa célula já, de vez em quando tem uma passando. Acabou de passar, e aí. E esse rolamento das células, esse rolamento, como eu falei, não acontece à toa. Ele faz ligações das células com a parede dos vasos sanguíneos. Ó. Leucócito adere inicialmente frouxamente, vai quicando, vai rolando, vai parando, né? Porque inicialmente ele se adere frouxamente ao endotélio, e à medida que ela vai parando, ela começa a se ligar mais fortemente por meio dessas moléculas aqui de adesão que existem tanto na parede do vaso, nas células endoteliais, quanto no leucócito. E elas são principalmente representadas pelas lectinas e integrinas. Tá? Pelas lectinas, selectinas, melhor dizendo, e integrinas. Então, quando tem uma adesão forte dessas células às seletinas e integrinas, ela começa a se espraiar, se esticar toda. A função disso é para que ela possa passar do espaço endotelial. Um fenômeno chamado de diapedese. Então, diapedese nada mais é do que a passagem da célula do leito vascular para os tecidos. Um outro conceito aqui que é interessante vocês memorizarem. Tá?
só mostrando ao vivo e a cores da diapedese, né? As células passando ali do vaso para os tecidos. Eu não sei qual é a velocidade desse vídeo, mas está na velocidade muito grande. E aí, saindo dos vasos, em direção aos tecidos, acontece duas coisas. A ativação dessas células. Então, essas células e essas células vão seguir, como eu falei para você, as citocinas até o ponto da inflamação. Esse processo aqui é chamado quimiotaxia. Segue um gradiente de concentração quimiotático mediado por citocinas liberado lá inicialmente pelos macrófagos, pelas células, pelos mastócitos e pelas células dendríticas. Aqui o resuminho, ó, vaginação, rolamento, adesão, diapedese, quimiotaxia, tudo em um slide só para vocês, para ficar mais fácil o entendimento, auxiliar o estudo de vocês. Diapedese também pode ser chamada de transmigração. E aí entra um ponto muito interessante, que eu gosto sempre de discutir, que causa a dúvida, né, nos alunos. Por que que o tal neutrófilo, ele é o primeiro que chega na região da inflamação? Primeiro, tem mais. Segundo, que ele responde mais prontamente à quimiotaxia. Terceiro, que aquelas selectinas integrinas que tem na membrana dos neutrófilos, elas reagem melhor com os vasos sanguíneos. Então isso faz com que ela chegue em maior número, porque ela é que mais tem, são mais numerosas. Então elas respondem aos fenômenos quimiotáticos, elas são chamadas mais prontamente e ligam mais firmemente à molécula de adesão. Então elas vão sofrer, né, a migração mais facilmente. Só que elas só predominam, ó, por poucas horas. Certo? Predomina. Não significa que depois disso não tenha nenhuma mais. Não, não é isso. A predominância são os momentos iniciais da inflamação. O que tem essa célula de tão especial para ser a primeira? Além disso aqui. Qual a característica dela e é importante ela chegar primeiro no local da inflamação? É uma célula de altíssima ação fagocitária. Ela é uma especialista em fagocitose. Ela libera mediador químico, libera, mas a especialidade dela é realizar fagocitose, que é tudo que a gente precisa no início da inflamação. Só que elas vão entrar em apoptose e desaparecem após 24, 48 horas, na sua maioria. Né? E vão dar lugar, depois disso aqui, para os macrófagos. Então, vão começar a vir agora os macrófagos, começar a povoar, onde os neutrófilos eram a maioria, vai passar a ser os macrófagos. Tá? Os neutrófilos, eles são o pau para toda obra. Eles entram arregaçando mesmo, fagocitando tudo. Tinha até o desenho do diabo da Tasmânia aqui. Ó. É igual o neutrófilo. Ele sai comendo, quebrando tudo. Só que ele causa também, às vezes, as enzimas que ele libera no momento da sua ação pode causar dano tecidual. Maior do que a bactéria é o produto que é liberado por ele no momento lá da sua atividade. Tá? Vocês lembram que eu mostrei para vocês eles liberam armadilhas extracelulares, que liberam o conteúdo? Então isso causa dano tecidual. Então elas são importantes para tentar eliminar o mais rapidamente possível o agente causal. Eliminou aquele grosso, vão entrar mais células mais especializadas. Os macrófagos, eles vão fagocitar, bacana. Mas eles são apresentadores de antígeno. Tá? Eles têm uma gama muito maior de citocina que eles vão liberar. Inclusive,
depois que a bactéria foi fagocitada, depois que o agente agressor foi removido, ela vai participar também, tá, do reparo dos tecidos. Então, ela fica no tecido por semanas, às vezes meses, realizando seu trabalho. Coisa que, graças a Deus, os nossos poderosos neutrófilos não ficam tanto tempo. Senão ia ter os danos consequentes da sua atividade. Ele tem que acabar logo. O que ele tem de poderoso, ele pode ser danoso aos tecidos também. Então ele vai, reduz a atividade do agente que está causando inflamação, acabou aquilo ali, entra uma célula mais especializada, mais inteligente, que aí vai tentar entender o que está acontecendo, apresentar o antígeno para a produção de anticorpo, modular a inflamação, não só resolver o processo inflamatório, como agilizar aquele processo. E aqui só mostrando rapidamente o processo de fagocitose. Em se tratando de micro-organismos, você sempre tem uma ligação, né? Você tem reconhecimento e ligação da partícula a ser fagocitada. Você tem que identificar, reconhecê-la, senão não tem fagocitose. E aí você lança, igual braços, né, que são pseudópodos, que envolvem a partícula a ser fagocitada, mas como eu falei, ela não entra desembrulhada, ela entra embrulhada. Meio como um fator de proteção. O micro-organismo não entra como ele está, não. Ele é envolvido por uma porção da própria membrana celular. Veja que ele é igual à membrana. Lipo, camada lipídica, proteína, camada lipoproteica, chamada fagossomo. Então, o fagossomo entra na célula, que é o que foi fagocitado, envolto pela membrana, é chamado de fagossomo. E o lisossomo, vocês já cansaram de ouvir, falei agora, já esqueci de novo. É uma vesícula, né? Também protegida. Por que protegida? Ela tem enzimas no seu interior, tem radicais livres no seu interior, então ela não fica solta dentro da célula, ela fica também envolta. E ela se liga ao fagossoma. Tá? O lisossoma se liga ao fagossoma, chamando um outro tipo de invólucro, né, chamado fagolisossomo, que é o fagossoma mais o lisossomo. O fagossoma aqui, lisossomo, virou fagolisossomo. E aí, então, todas essas enzimas, todas essas radicais livres que estão aqui dentro vão começar a reagir. E eu lembro que eu falei para vocês também que tinha hipoclorito de sódio, tudo isso é produzido e armazenado dentro do lisossomo. E aí a célula vai ser digerida e parte dos resíduos dela tanto podem ser liberados dentro da célula como fora da célula. Existem ambas situações. O que é liberado aqui no final são pequenas proteínas, peptídeos, aminoácidos, que não faz mal para ninguém e acabam sendo produzidos para outras atividades celulares. Se isso aqui for um macrófago, por exemplo, ou uma célula dendrítica, como eu falei, pedacinhos desse micro-organismo vão ficar expostos aqui na membrana. Vão ficar expostos. Tá? E ele vai ser apresentado para algum linfócito que vai chegar aqui e reconhecer esses pedacinhos. O linfócito reconhece e vai produzir o quê? Anticorpos. Tá? Outra habilidade do neutrófilo é produzir essas armadilhas extracelulares. Então, o seu conteúdo citoplasmático e nuclear é liberado. E ele contém no meio extracelular. E ele contém substâncias antibacterianas. A ideia disso aqui é tentar o quê? Prender como se fosse uma malha, um viso. Né? Nem todo mundo conhece viso, né? Como se você botasse aqui uma, sei lá,
fita adesiva versus em célula aqui agarradas. É mais ou menos isso, os nets, as armadilhas celulares de neutrófilo. Então ele libera seu conteúdo celular, que tem potencial antimicrobiano, e as bactérias então ficam aderidas aí, não conseguem mais sair. Aí as células fagocitárias chegam e tem maior facilidade em fagocitar essas bactérias. Tá? Então, para vocês verem a potência do neutrófilo em lidar com micro-organismos. Então, ela age fagocitando e mesmo depois de morta, a bicha ainda realiza suas funções. Falamos dos mediadores químicos, e aí aqui a gente fala dos tipos de mediadores químicos e a forma que eles são armazenados e sintetizados, que alguns são sintetizados na hora, outros, então aqui os exemplos, ó, dos derivados do ácido araquidônico, prostaglandina, lipoproteína e tal. Aqui os que já ficam prontos dentro da célula, aqui a gente tem o exemplo, a própria histamina e serotonina que vem do mastócito, e alguns que são liberados pelo fígado. Tá? Então, esses que são liberados pelo fígado ficam na nossa circulação. Se usado bem, se não usado, degrada. Na verdade, todos são assim, né? Só que esses circulam pela nossa circulação a todo momento. Já os de nova síntese e os mediadores que ficam dentro de grânulo, eles só são produzidos ou sintetizados, ou liberados, melhor dizendo, no momento da inflamação. Os liberados pelo fígado, não, todo mundo está rodando esses mediadores agora, mas só vai acontecer a cadeia, né, de inflamatória por meio desses mediadores, caso você tenha uma inflamação. Não, tem que ser degradado. Aqui a gente já falou, está mostrando as células que realizam fagocitose. Um quadro só mostrando o mediador, a fonte, o tipo de célula e a ação. Pode passar isso aqui. Detalhe interessante, o mediador tem normalmente vida curta, é liberado. Se você não utilizou, ele é desativado rapidamente. Isso aqui acontece para que não haja como se fosse um processo inflamatório exacerbado por muito tempo, depois que você elimina o agente inflamatório. Então, produziu. Teve sua função, ok. Se não, ele é totalmente degradado. Pode passar aqui. Aqui que eu acho dessa aula de inflamação um grande problema. As pessoas confundem um pouco. É o metabolismo do ácido araquidônico, que tem uma forte ação sobre os tecidos inflamados e que normalmente são os grandes responsáveis pela sensação de dor, pela febre, pelo mal-estar causado pela inflamação, e é por isso também que é tão estudado. E os anti-inflamatórios estão aqui para agir principalmente sobre os metabólicos do ácido araquidônico. Ok? Então, voltando lá atrás, a nossa fosfolipase vai agir sobre a parte lipídica e liberar o tal ácido araquidônico, que estava lá quietinho dentro da porção lipídica da membrana plasmática. Houve a ruptura, a quebra, então vai ser liberado o ácido araquidônico pela fosfolipase A2, e o ácido araquidônico, fosfolipase A2 é uma enzima, o que está de vermelho é enzima. Membrana celular. Aí foi lá, digamos que aconteceu, como a gente estudou no início, uma hipólise. Tá? Então ativou a fosfolipase A2, começou a degradar fosfolipídio. Transformou, tirou da parte lipídica o ácido araquidônico, e esse ácido araquidônico vai sofrer a ação de mais duas enzimas, que é a ciclooxigenase, que é a COX, e a lipooxigenase. E aí entra o nosso quadro gigantesco aqui, mostrando que
de forma muito resumida, a gente não entrou nisso, a ação da ciclooxigenase, né, que é dividida em ciclooxigenase 1 e ciclooxigenase 2, são duas enzimas diferentes, e que elas causam, muitas vezes, ações antagônicas. Uma causa vasodilatação, outra causa vasodilatação, outra agregação plaquetária, o outro causa deixa o sangue menos coagulável. Né? Então são ações totalmente antagônicas. Na verdade, a função disso é ter equilíbrio. Como eu falei na aula, isso aqui é finamente regulado, é um equilíbrio. O problema é que muitas vezes, aí que cai os estudos da farmacologia, esse equilíbrio pode ser rompido quando você toma, por exemplo, um medicamento que inibe uma ciclooxigenase só. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Isso é importante. Ó, ácido araquidônico sofre ação da ciclooxigenase e a lipooxigenase que não está representada aqui. A ciclooxigenase tem A1 e todo mundo está sofrendo a ação da ciclooxigenase agora. Está produzindo nesse momento convulsão, prostaglandina. E professor, mas tem prostaglandina aqui e aqui também. Mas como é que é isso? A grande diferença é que a COX-2 ela tem uma produção na inflamação muito intensa, a produção é exacerbada dessas prostaglandinas. Tá? E dos derivados, né? Dos leucotrienos também, estão bolsando. Então é a produção muito, uma quantidade muito grande. Enquanto na homeostase, a gente tem a ação da COX-1, mas não acontece nada. Nós estamos todo mundo normal, todo mundo feliz. E uma das características da ciclooxigenase 1, mais marcantes aqui para o nosso estudo, é a proteção do estômago, por exemplo. Tá? Então, produção de muco protetor do estômago, responsável pelo controle de distribuição do ácido clorídrico e ação sobre plaqueta também. Então, isso aqui, se a COX não estiver funcionando na gente agora, a gente vai ter aí uma função gástrica bacana. Todo mundo protegidinho, legal. O problema é quando a gente inibe a ação da COX-2, principalmente nos anti-inflamatórios comuns, normais, a gente começa a ter dor de estômago. Aí o cara fala, não pode tomar anti-inflamatório. E aí começou as pesquisas. Não, eu preciso de um anti-inflamatório que iniba só a COX-2, que ela é induzida, é que acontece na inflamação. É que acontece grande quantidade da inflamação, ela causa dor, causa febre. Tá? Por que ela é anticoagulante? Porque ela quer o quê? Que o sangue flua. Para poder o quê? Células passarem pelo espaço endotelial. Ela quer que flua, que a circulação ande. As células têm que chegar no local da inflamação. Então, é um equilíbrio. Anticoagulante, agregante plaquetário. Tá? Vou passar aqui um resuminho para vocês. COX-1 e COX-2. Essa aqui é a forma constitutiva que está acontecendo na gente agora. A COX-2 é induzida. Para você ter a ação da ciclooxigenase 2, você precisa ter uma inflamação. Senão você não tem. A COX-1 não, a gente tem toda hora. Responsável pela manutenção da integridade da mucosa gástrica, COX-1. Indutivo. Constitutivo. Reduz a secreção de ácido, aumenta a secreção de bicarbonato, que é a solução tampão, melhora o fluxo sanguíneo na microcirculação. A COX-2, que só acontece na inflamação, chamada de forma induzida, regula a produção dos principais prostanóides envolvidos no processo inflamatório, na dor e na febre. Então, mais do que interessante, era se a gente conseguisse só eliminar esse. E não esse. Só que os nossos anti-inflamatórios comuns, eles inibem as duas. Tá? Deixa eu ver aqui. Vamos passar para frente logo onde interessa. Ó, vamos lá. Aí alguém foi lá e inventou um anti-inflamatório que só inibe
a ciclooxigenase 2 e achou que os problemas deles estavam resolvidos. Opa, eu só estou inibindo a induzida, aquela que causa dor, que causa febre, desconforto, beleza. Consegui descobrir um negócio para fazer carrinho. E no começo até que foi. Todo mundo reclamava, às vezes você pergunta, o médico pergunta, você tem um problema de estômago? O cara falava assim, mais ou menos, ele já entrava com toxina. Para evitar. Aí o cara fazia mal para essa droga nova, chegou, estou passando para você, bacana. Você não vai entender. Isso aqui não, isso aqui então achou que estava descobrindo uma coisa maravilhosa. Tá? Por quê? Porque a COX-1 é que causava, a inibição da COX-1 que causava desconforto gástrico. Só que aí o problema é que rompeu, por exemplo aqui, ó, o Celebra, que é o celecoxib, ele só tem ação sobre a ciclooxigenase 2. O grande problema disso é que você, quando tem uma ação somente pela COX-2 e não pela COX-1, você tem, então, aquela balancinha pendendo a favor do tromboxano. Então, aonde você tinha inibição da coagulação, você não tem mais. Porque você inibiu a COX-2. Você deixou rolar a COX-1, e a COX-1 ela é o contrário. O tromboxano. O tromboxano induz a formação de trombo, como o nome já diz. Então, pessoas que têm propensão a trombose poderiam estar fadadas a ter aí um evento como infarto agudo, acidente vascular cerebral, tromboembolia pulmonar. Tudo isso é o quê? Um pedaço de trombo entope um determinado quadro. Porque houve a desregulagem da balança em favor do tromboxano quando você inibe a COX-2. Ok? Então, por isso, os coxibes, então, é uma droga que ainda continua a sua venda, mas diminuíram a concentração dela nos medicamentos. Deixaram só, eu não lembro mais como é que está na farmacologia isso, mas tinha de 600, 800 miligramas, se eu não me engano, eles baixaram para 200. Ou seja, para induzir cada vez menos, né, a causar os efeitos tromboembólicos. Ficou no mercado o Celebra, mas quando dá? Quando que eu dou esse negócio aqui? Bom, quando o cara realmente tem algum problema gástrico, mas não tem histórico ou propensão a riscos cardiovasculares. Eu tenho histórico de trombose. Pelo amor de Deus. É melhor dor de estômago. Então, o cara tem problema crônico de estômago, problema lá de produção de ácido, mas nunca teve histórico de trombose, a família não tem, então vamos fazer o uso balanceado dos coxibes. Então, isso é interessante, né? Quando a gente aprende isso aqui, a gente aprende também no âmbito médico. A nossa sorte é que, por exemplo, eu não, né? A odontologia, ela dá muito anti-inflamatório como pré, pós-cirúrgico, tá? Para as dores na polpa, para a dor periodontal, okay? Analgésico, dor da compensação ortodôntica, e agora não estou lembrando de outros exemplos que. Mas tudo isso aí é um tempo muito curto. 3, uma semana, 3 dias, 4 dias na semana. Não tem uso crônico. Tem algumas doenças em medicina, o cara faz uso quase como uma vida de anti-inflamatório. Então aí é muito mais perigo. Tá? Mas não dá para negligenciar isso com a odontologia. Se o cara tiver quadros agudos de úlcera, por exemplo, você entrar com anti-inflamatório, uma semana você pode ter problema sério. Mas, de qualquer forma, é bom sempre você. Agora, o cara não ter nada até ter uma úlcera, vai demorar muito tempo. Não é uma semana ele vai causar problema.
Não, se o cara tiver propensão séria, você não perguntar, você pode ter algum evento. Normalmente, pessoas normais, você dá tranquilamente. Eu não passo por hipoxia há muito tempo. Muito tempo. Nós, odontologistas, quase somos anos. Entendeu? Mas é bom, porque às vezes vocês podem usar sem querer pensar que prescrever e não saber desse detalhe. Como aconteceu no passado. Tá? Era uma classe nova de anti-inflamatório, todo mundo usando, porque protegia o estômago, e aí teve muito caso de tromboembolia e o paciente morreu. O problema disso aqui é que você dá um anti-inflamatório para o seu paciente, ele acha bacana, legal, foi aquilo. Pô, isso resolveu minha dor. Aí o cara, como esse troço não precisa de. Esse aqui agora precisa de receita. Como não precisava de receita, o cara, tudo que eu estou torcendo, torcinho de cabeça tomando diclofenaco. Quem não tem aí, ou vocês mesmo, um parente, uma mãe, uma tia, que não pode ver um anti-inflamatório com uma dor de cabeça que toma. Não sabe nem o que está tomando. Tem gente que se faz usuário crônico. Então vocês também têm o dever de orientar. Apesar de às vezes o cara não é dentista e tem nada, ele acha que ele tem. Ah, mas não pode, ele tem que falar, isso aqui não é. Por exemplo, corticoide. Corticoide eu evito de prescrever. Porque se o cara gostar, não precisa de receita. Ah, me dá aí um Decadron. 3 características só em casa, é boa. A vida dele é boa, bacana, só que, pô, a regação, cara não sabe o que ele está tomando. Entendeu? Então, quando utilizar o que eu falei para você. Tá? É o que eu falei agora para você. Deixa eu ver aqui. E aí, só citei a ação. Eu até ia colocar isso numa prova, até cortei. Porque isso é mais ligado. Pedir, por exemplo, esses efeitos colaterais. Eu nem coloquei, eu acho que isso aqui está mais ligado à farmacologia. Na nossa prova, eu acho que vocês vão aprender esse farmacologia, deixa eles cobrarem lá os efeitos colaterais. Tá? Mas aqui, outra coisa que vocês têm que saber aqui é o seguinte, ó. Os corticoides, eles agem cá em cima, ó, na fosfolipase. Então, toda essa cadeia aqui, tanto da ciclooxigenase quanto da lipooxigenase, nada disso vai ocorrer quando você usa um corticoide. Quando você usa um coxílio ou não específico para COX, inibe a cicloanálise 1 e 2, os anti-inflamatórios convencionais, eles só vão inibir o lado de cá. O lado da lipooxigenase continua funcionando. Outra coisa que tem que ser clara, já deu? Está quase. Está quase? Eu ia falar. Você entrou sem querer. Nós estamos tudo nervoso aqui, que hoje é a apresentação. Então você só vai inibir a metade dessa cadeia. Um detalhe importante que a gente fechar a aula de hoje é que os anti-inflamatórios eles podem causar um problema. Eles não. Você vai diminuir o potencial do sistema imunológico quando você toma anti-inflamatório. Ok? Você vai diminuir, porque você vai diminuir a vasodilatação, você vai diminuir o processo inflamatório. Então, você pode ter uma falsa sensação de bem-estar com a diminuição da febre, com a diminuição da dor, mas o processo inflamatório está acontecendo. Por isso é importante você saber por que você está dando, quando necessário associar o antibiótico, quando o problema é infeccioso. Se você não sabe a causa e não tem como saber, você tem que passar esse paciente para outro colega médico. Porque se você entrar numa de dar uma medicação para dor, somente tão potente, sem saber o efeito, a causa dos processos, você pode causar um dano para esse paciente. Então, os anti-inflamatórios eles não revelam a infecção, só os sinais e sintomas dela. Beleza? Pessoal, a última aula que a gente deu, uma fresquinha na curva, não vai rodar. Mas eu acho que a gente fez, apesar da velocidade da informação, uma bela revisão. Alguém, antes de passar o bastão do Cadu, tem alguma pergunta a fazer?
Então vamos lá. Cadu, chega na área. Ó, não vou fazer a chamada não para atrapalhar o cabelo. Tranquilo? Bom,